E aí, meus amores? Tudo bem com vocês? Como estamos? Seguimos aí nessa onda de quarentena, de muitos estudos e de análise de obras do Paz, é claro. Então, bem-vindos a mais uma aula de análise de obras do Paz, as obras musicais. Sou a professora Eliette Pinheiro, vamos junto nessa. E aí, como estamos? Segundo ano, amorex da minha vida, né? A nossa obra Flor Amorosa, do Joaquim Calado, é uma obra de sonoridade fácil, é aquela que a gente tem ela tocando no fundo. Perceberam que ela tá tocando? Olha que delícia! É aquela música ambiente, boa até para estudar, né? O primeiro choro da história da música urbana no Brasil. Então é uma música que vai inaugurar um gênero genuinamente brasileiro. Joaquim Calado, considerado o pai do choro. Então, vamos começar a análise dessa obra? Vamos começar falando então um pouquinho sobre o compositor de Flor Amorosa. É um nome super importante porque o Joaquim Calado, ele é considerado o pai do choro. Para alguém ter esse título, né, tem que ser muito significativo. Um título desse não vem à toa. Ele foi um flautista super importante da época em que ele viveu, o finalzinho ali do Brasil Império. Ele tocava em concertos e tocava também em bandas. Ele teve várias composições publicadas, isso não era uma coisa comum e fácil de conseguir na época. Inclusive, a primeira composição dele publicada foi uma obra que ele fez em homenagem a Chiquinha Gonzaga. Ela era uma amiga bastante próxima do Calado. E aí ele faz uma canção em homenagem a ela e é a primeira canção publicada. Ele recebe uma condecoração que é muito importante. Ele vai receber uma condecoração da Rosa e o grau que ele recebe é de comendador. Isso é o negócio mais top que ele podia receber. Ele foi professor de música em uma instituição do Rio de Janeiro super importante, que é chamada de Liceu das Artes e Ofício. E isso significava, então, que ele era uma das pessoas mais capacitadas musicalmente falando na época, porque você ser professor dessa instituição não era coisa fácil de se conseguir. Flor Amorosa foi a última composição do Calado. Então, a publicação dela só vai acontecer depois que ele morre, em 1880. Nessa época, o Rio de Janeiro passa por um surto de meningite, várias pessoas pegam, muitas pessoas morrem, ficam com sequelas, e enfim, o Calado vai ser uma das pessoas que vai pegar meningite e ele acaba falecendo por conta da doença. Considerá-lo pai do choro e ser a última composição dele e considerado o primeiro choro parece ter uma certa incoerência, concordam comigo? Mas o Calado, ele vai ser o responsável por colocar a flauta dentro de um conjunto tipicamente das músicas brasileiras que começavam a acontecer nessa época esses 20 anos finais, né, do Brasil Império. Então a gente já era muito comum encontrar os violões e o cavaquinho tocando junto. E ele vai inserir a flauta. E ele torna, na verdade, inicialmente é um jeito de se tocar a música. Um jeito um pouco mais chorado, parecendo um lamento. E isso vai se firmando até o momento que passa a ser tratado como gênero musical. Então o choro se torna um novo gênero musical genuinamente brasileiro, porque a forma que se tocava as músicas de origem europeia, como as polcas, as mazurcas, por exemplo, esse jeito mais chorado, mais lamentado, vai então dar origem a essa ideia do gênero musical. Esse jeito mais choroso, mais melancólico, mais dramático, aos poucos ele vai se firmando como uma característica própria e se torna então um gênero musical brasileiro com definições bastante claras. E aí eu posso falar, o choro é um gênero musical genuinamente brasileiro. É aqui no Brasil que eu vou escutar essa sonoridade. Essa sonoridade é muito clara, você escuta e você reconhece. Você pode não ter escutado muitos choros na sua vida, mas se você já escutou, você sabe o nome dele, quando você escuta um segundo, né, um quinto, sei lá, quando você escuta em um outro momento, você consegue reconhecer essa sonoridade. O choro, ele é um gênero instrumental. Mais na frente, um pouquinho depois, alguns choros eles acabam ganhando letra. Inclusive,
Inclusive, o próprio Flor Amorosa, né, o próprio choro Flor Amorosa vai ganhar uma letra do Cartulo da Paixão Cearense. Ele vai criar só depois, inclusive que o Calado já faleceu, tá? E vale a pena conhecer essa versão com letra. Quando eu falo para vocês em relação às definições claras que o choro tem enquanto gênero, a gente pode pensar no seguinte: a instrumentação é muito típica. Nós temos os violões. Os violões, eles têm a responsabilidade de fazer a base harmônica da música. São responsáveis pelaquela parte grave mesmo, de sustentação. Às vezes eles são chamados até de baixaria. Vamos ver se a baixaria tá ali com os violões, tá? A flauta, ela vai se caracterizar como o instrumento solista de maior destaque, fazendo aquela melodia principal, ok? Algumas vezes a gente vai conseguir escutar, mas isso é uma substituição posterior. Clarineta tocando choro também, mas originalmente é com flauta. A gente tem ainda o cavaquinho levando essa base rítmica, levando esse ritmo mais pra frente, mais animado, e ele vai ali também preenchendo a parte harmônica junto com os violões, horas fazendo uma conversa com a flauta, tomando um pouquinho desse papel de destaque, de solista. Mas na frente a gente ainda tem a inserção do pandeiro. O pandeiro fica aquele instrumento também responsável pela parte rítmica do choro. Na versão que nós temos cobrado pela Matriz do Paz, a gente tem especificamente a versão instrumental, não é a música lá com a letra do Catulo, tá bom? A gente tem a instrumental que foi feita pelo Joaquim Calado, que não recebia nenhuma letra, tá? A gente tem especificamente uma versão, então, sem letra, a versão só instrumental, que ela tá em um disco chamado Choradas, Chorões e Chorinhos, de 1976, antigo, né? Mais antigo do que eu. E quem grava a flauta nessa versão é o Altamiro Carrilho. Ele é um exímio flautista também, o Calado era excepcional, mas ele também era um exímio flautista, considerado um flautista virtuoso, um músico de alta performance, tá bom? Nós já falamos que o gênero é choro, eu já enfatizei isso muitas vezes. E em relação à estrutura, gente, tem muito que prestar atenção na parte de estrutura. Lembra dessa palavra, essa forma rondó? Rondó, lembra? Abaca. Parte A, parte B, volta para A, parte C, volta para A. Então eu tenho partes contrastantes e repetição, né, de uma determinada parte. Essa forma ela era muito tradicional nos choros até a década de 1930, mais ou menos. O que nós temos na nossa versão, e vai ser bem fácil de perceber, vai ser como se fosse assim, ó. A', B, B', A, C, C', A. Lembrando que essa ideia do linha é uma variação em relação à parte anterior. Então tem a parte A. Quando eu tenho a linha, eu falo bem assim, nossa, é muito parecido, mas tem um quê de uma coisinha diferente aqui, tá? Essa coisinha diferente que nós temos vai ser a parte da improvisação. É uma característica muito forte no choro. É essa questão da habilidade do improviso, de você saber improvisar, de você dar conta de fazer alguma coisa na hora, sabe? Ali durante a execução da música. E no caso, o Altamiro Carrilho é que vai ser responsável por isso daí. Então, quando a gente tem a parte A, ele vai fazer especificamente o que Calado escreveu lá na partitura. Quando a gente tem a parte A', é quando eu tenho a abertura para ele fazer as improvisações. A mesma coisa acontece no B, B', C, C'. Beleza? Fácil de entender isso daí, né? Mas para entender, temos que escutar. Parte A. Agora, a parte A'. Tentem observar as diferenças. Vamos? Agora, para a gente perceber que é realmente diferente, vamos para a parte B?
Belinha, vale a pena ser escutado também. Agora vocês vão perceber, e isso vai ser na sua escuta, a gente vai voltar para a parte A, que você já conhece, e depois você vai conseguir perceber uma terceira parte contrastante. Na sua escuta isso vai ficar evidente. Você vai fazer essa escuta, não vai? É seu compromisso comigo, tá bom? E também nós temos uma coda lá no finalzinho, tem uma coda. Você já sabe o que é coda porque a gente falou sobre essa palavra quando nós analisamos Cavalgada das Valquírias. Você não lembra o que é? Então vai ver de novo a análise de Cavalgada das Valquírias, porque é super importante saber o que é, faz parte da estrutura da música e é um conceito importante, tá bom? Vamos escutar só esse finalzinho do que é a coda. Então você escutou lá a parte C, escutou a parte A e aí vai ver essa parte final da coda. Vamos escutar esse trechinho. Ainda falando sobre a parte de estrutura, a gente tem uma questão relacionada à ideia de mudança de tonalidade. Então pensem no seguinte, eu sempre comento com vocês aquela ideia lá do campo harmônico. Lembra? Isso aqui é o meu campo harmônico, tá? São as notinhas que eu posso usar, que ficam aqui dentro, bababá. Então, a gente tem assim, na parte A, ele tá dentro de uma tonalidade chamada de Dó maior. Tá bem aqui, usando isso que tá nesse campo harmônico. Quando a gente vai para a parte B, eu tenho uma mudança disso daí. Não é ampliar, não é pegar emprestado, não é nada disso. Ele vai sair disso daqui e ele vai para outro lugar. Ele vai para uma outra tonalidade, que é a tonalidade de Lá menor. Quando a gente chega na parte C, a parte A voltou, tá? Então ela tem que voltar. Se A de novo, ela voltou lá para Dó maior. Quando a gente chega na parte C, eu tenho uma terceira mudança. Ele vai para Fá maior. Então ele vai para um outro lugar, utilizar um outro campo harmônico. Isso daí são considerados, eles são relativos, eles são muito próximos, eles têm relação um com o outro. Não é uma mudança muito brusca, uma coisa muito radical, tá bom? Então assim, inclusive Dó maior e Lá menor são chamados de tons homônimos. Então o Dó ele tem como referência do seu tom menor o Lá, tá? Mas a gente não precisa aprofundar muito nessa questão, nessa compreensão, basta saber sobre essas mudanças de tonalidade que nós temos entre as partes. Essa informação é importante. Então a parte A, ela é em uma tonalidade, ela utiliza um campo harmônico. A parte B, ele vai para um outro lugar, tá? No caso, para Lá menor. A parte A ele volta para a tonalidade anterior, Dó maior. A parte C ele vai apresentar para a gente uma terceira tonalidade que vai ser Fá maior. Então ele vai fazer essa mudança. Isso é importante. A gente tem essa presença da improvisação em cada uma das repetições. E isso é uma característica muito forte do choro. O choro tem essa base de improvisação. Eu até enxergo um item aí, sabia? Então, assim, choro e improvisação, sabe essa relação? Perfeito, eu faria esse item, tá? A harmonia dessa música, ela se torna, assim, um pouco mais simples que a melodia. Não significa que ela seja simples, não, muito básica, não. Mas é porque a melodia, ela tem uma questão técnica, sabe? Muito forte, é muito elaborada tecnicamente, a melodia falando. E ela é tão cheia de saltos e tocada rápido. Vocês repararam que o andamento dessa música é rápido? Né? Ele é bem acelerado. E às vezes dá até a sensação de que tem duas flautas tocando. É um só. Mas a sensação que dá é que são duas flautas tocando por conta desses saltos oitavados que tem e esse andamento tão acelerado. Outra característica, já que estamos falando de andamento, de ritmo, é que o compasso dessa música é binário. É a marcação de dois tempos. Eu percebo um tempo forte, um tempo fraco, tá? Lembram disso? É também uma característica do choro. As fontes sonoras dessa música, a gente tem um violão de 7 cordas, cavaquinho e flauta. Não tem pandeiro nessa versão aqui, ok?
Ótimo! E para deixar com gostinho de quero mais, vocês pesquisarem, eu vou finalizar a aula para vocês com a parte em que eu tenho letra, com a versão com letra. Ouçam um trechinho. Flor amorosa, compassiva, sensitiva, vem. Por quê? É uma rosa orgulhosa, presunçosa, tão vaidosa. Pois olha, a rosa tem prazer em ser beijada. É flor, é flor. Oh, dei-te um beijo, mas perdoa, foi à toa, meu amor. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Como sempre, eu espero que vocês estejam bem felizes e que seus sonhos se realizem. Um beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau!